Olá, eu sou Marisa e sejam bem-vindos ao podcast Olá Tarte, o podcast onde deciframos ingredientes e partilhamos as melhores receitas de pastelaria. E hoje o episódio vai ser ligeiramente diferente. Não vamos decifrar apenas um ingrediente, vamos decifrar uma receita, o creme pasteleiro. Por isso vamos começar. Ter uma boa receita de creme pasteleiro é fundamental em qualquer caderno de receitas. O creme pasteleiro é um dos muitos cremes da doçaria, como o creme inglês, o pudim, o creme brulee, o creme de manteiga, a ganache, entre muitos outros. Apesar de ser um creme simples de fazer, deve ser realizado de forma delicada, já que requer um processo de cozimento cuidadoso e atenção constante para evitar que se agarre ao fundo da panela ou que forme grumos. Mas, com as instruções corretas, é possível dominar a técnica e obter um creme suave e saboroso. Além disso, o creme pasteleiro é usado em muitas receitas de pastelaria, tornando-se assim numa técnica muito importante de aprender. E onde é que usamos o creme pasteleiro? O creme pasteleiro, apesar de ser um creme firme, tem uma textura macia e suave, e por isso ele é usado em muitas receitas que exigem um recheio que se mantenha firme e que não escorra quando cortado, como eclairs, milfolhas, tartes, bolos, entre outros. Para além de ser usado como recheio, ele também pode ser usado como base de outros cremes. Por exemplo, o creme diplomata é um creme pasteleiro onde foram adicionadas folhas de gelatina e natas batidas. O creme ligeiro é um creme pasteleiro com natas batidas. O creme mousseline é um creme pasteleiro com manteiga e o creme Cheese é um creme pasteleiro com merengue italiano. E o creme frangipane, que é um creme pasteleiro com creme de amêndoa. E quais são os ingredientes? O creme pasteleiro nada mais é que uma mistura de leite, ovos inteiros ou gemas, açúcar, farinha de trigo ou amido de milho. Tradicionalmente aromatizado com baunilha, mas pode ser aromatizado com diversos outros aromas, ao qual podermos adicionar um pouco de manteiga para enriquecer o sabor e tornar o creme mais brilhante. O leite tem como função fornecer o líquido e a umidade, para além de dar sabor e nutrientes ao creme. O tipo de leite utilizado pode afetar tanto a textura como o sabor do creme. Tradicionalmente o creme pasteleiro é feito com leite gordo porque tem uma textura mais rica e cremosa, além do sabor mais pronunciado. No entanto, também é possível fazer o creme pasteleiro com leite meio gordo ou magro, ou mesmo vegetal, dependendo da preferência ou das restrições alimentares. Ao utilizar um leite meio gordo ou magro, é provável que o creme fique mais líquido e menos cremoso. Nesse caso, poderá ser necessário adicionar um pouco mais de farinha ou outro espessante para atingir a textura desejada. Como o leite é o líquido principal no creme pasteleiro, é ele que fornece a umidade necessária para a mistura. E quando é combinado com a farinha e os ovos, o leite ajuda a formar uma mistura líquida que pode ser cozida. Ele também adiciona o sabor suave e adocicado, que contribui para o sabor final do produto e ajuda a dar uma textura cremosa e suave ao creme, ajudando a estabilizar a espessura do creme e evitando assim que ele fique muito denso ou líquido. Para além disso, o leite é uma fonte importante de nutrientes como proteínas, cálcio e vitamina D. Os ovos, em conjunto com a farinha, ajudam a dar sabor, cor e textura ao creme. Quando é cozido, as proteínas do ovo coagulam e ajudam a firmar a textura do creme. Como podem já ter reparado, existem receitas de creme pasteleiro com ovos, com gemas ou com uma mistura de ambos. Qualquer uma opção é válida, é mesmo uma questão de gosto. Para além das proteínas, as gemas também têm a gordura e leticina, que adicionam um sabor rico e cremoso ao creme pasteleiro e também contribuem para a cor amarelada característica deste tipo de creme. As claras, por sua vez, dão principalmente firmeza, pois contêm apenas proteínas. Os ovos e as gemas também são uma fonte importante de proteínas e vitaminas, tais como a vitamina A, D e vitamina B12. Tanto os ovos como as gemas ajudam a estabilizar o creme pasteleiro, evitando que ele se separe ou que fique líquido, e também ajudam a evitar que o creme forme uma crosta quando arrefece. No entanto, as proteínas dos ovos não são suficientes para dar a firmeza necessária, e é por isso que é necessário adicionar a farinha de trigo ou amido de milho. A farinha de trigo e o amido de milho atuam como espessante e estabilizante, ajudando a dar uma consistência cremosa e a textura desejada. Eles ajudam a prevenir a separação dos ingredientes do creme.
Quando a farinha ou o amido são adicionados ao creme pasteleiro, eles absorvem um líquido presente na mistura e formam uma pasta espessa. Durante o cozimento, o amido que está presente na farinha de trigo ou no amido de milho transforma-se em um gel que mantém o creme unido e evita que ele fique líquido e granulado. Além disso, tanto a farinha como o amido ajudam a estabilizar o creme, o que evita que ele perca a consistência ou se separe quando é misturado ou colocado sobre bolos ou outras sobremesas. Assim como os ovos, também podemos usar farinha de trigo, amido de milho ou uma mistura de ambos. Não faz muita diferença, só mesmo na quantidade que vamos usar. Porque como o que faz engrossar o creme é o amido, e logicamente há muito mais amido no amido de milho do que na farinha de trigo, vamos precisar de mais quantidade de farinha de trigo do que quantidade de amido de milho. E por último, o açúcar. Ele tem várias funções importantes: o sabor, a textura, a cor, a conservação e a reação química. A principal função do açúcar é adicionar o sabor doce ao creme pasteleiro, equilibrando assim o sabor dos outros ingredientes e tornando o creme mais agradável ao paladar. Ele também ajuda a que o creme fique com uma textura suave e cremosa, evitando que ele fique líquido ou granulado. E como o açúcar é levemente caramelizado durante o cozimento, ele também ajuda a dar uma cor dourada ao creme. Outra função do açúcar é a conservação. Ele ajuda a prolongar a vida útil do creme pasteleiro, pois ajuda a prevenir o crescimento de micro-organismos. E é a reação química que o açúcar tem com os outros ingredientes que ajudam a estabilizar a mistura, melhorando a sua textura. A preparação. O creme pasteleiro é bastante fácil de preparar, mas há alguns pontos que merecem especial atenção para que o resultado seja o melhor. Os ovos, as gemas, o açúcar e a farinha ou o amido devem ser batidos juntos até obtermos uma mistura mais clara. Este passo ajuda a que não se formem grumos durante o cozimento, pois o açúcar atua como uma capa protetora da proteína da gema enquanto aquece. Quando o leite inicia fervura, ou seja, quando começa a querer borbulhar segundos antes de ferver, deve ser vertido gradualmente sobre a mistura dos ovos, mexendo sempre para prevenir a formação de grumos. Ao adicionarmos gradualmente o leite quente aos ovos e não o contrário, estamos a temperar a mistura para que não haja um choque térmico e que os ovos não cozinhem antes do tempo. Depois de estar tudo bem misturado, vertemos a mistura para o tacho e levamos ao lume. E este é o passo mais problemático: cozer o creme. É aqui que podem surgir alguns problemas. É aqui que normalmente surgem os problemas. Por isso deixo duas dicas. A primeira é misturar o creme sem parar, com uma vara de arames, durante todo o cozimento. O creme pasteleiro agarra-se muito facilmente ao fundo e tem tendência para formar grumos, e é por isso que é muito importante mexer sem parar e certificarmos de que raspamos bem o fundo e as paredes do tacho. A segunda dica é cozer a preparação até ao ponto de ebulição e deixar cozinhar por no mínimo de 1 minuto depois de ferver. Senão o creme não vai engrossar tanto como queremos. Muitas vezes as receitas dizem apenas levar ao lume até engrossar, sem indicar que a preparação deve ferver, deve mesmo cozinhar durante no mínimo 1 minuto. E é importante cozinhar bem o creme, que é para garantirmos que o amido foi completamente cozinhado, e também para inativar uma enzima chamada amilase, que está naturalmente presente nas gemas do ovo. Esta enzima deve ser inativada pelo calor, caso contrário, nas horas seguintes ao cozimento, ela pode atacar o amido e enfraquecer a sua estrutura, e como consequência o creme pasteleiro pode ficar líquido. Assim que o creme pasteleiro estiver cozido, vertemos o creme para um recipiente e cobrimos com uma película aderente em contacto ou com um pedaço de papel vegetal untado, pressionando bem o papel contra a superfície do creme, para assim impedir o surgimento de uma camada dura que é bastante difícil de desfazer. Depois disso, devemos guardar o creme pasteleiro no frigorífico até que ele arrefeça completamente. Depois de frio, o creme fica bastante denso, e antes de usar devemos bater bem com uma vara de arames ou com uma batedeira até que ele fique suave e brilhante novamente. Como é que podemos aromatizar o creme pasteleiro? Podemos fazê-lo essencialmente de duas formas: ou fazemos uma infusão no leite, ou adicionamos o aroma depois do creme estar cozido. Em Portugal, o mais comum é o creme pasteleiro aromatizado de limão. Já em França, o mais comum é aromatizado de baunilha.
Mas nada nos impede de variar os sabores. Existem diversas formas de aromatizar o creme pasteleiro. Chocolate, pralinê, café, pistache são apenas algumas das milhentas possibilidades. Para um creme pasteleiro de chocolate, por exemplo, basta incorporar o chocolate negro derretido no creme enquanto ele ainda está quente. Para 100 gramas de creme adicionamos cerca de 30 gramas de chocolate derretido. Já para um creme pasteleiro de pralinê ou pistache, basta incorporar o pralinê ou o creme pistache enquanto o creme está quente e misturar bem para obter o creme homogéneo. Cerca de 20 gramas de pralinê são suficientes para cada 100 gramas de creme. Já para um creme pasteleiro de café, podemos ou fazer uma infusão de café instantâneo no leite, por exemplo, ou então adicionar extrato de café no final, depois do creme já estar cozido. Para um creme de limão ou laranja, basta adicionar umas raspas ao leite enquanto ele é aquecido, assim como a baunilha, que também deve ser adicionada ao leite enquanto ele é aquecido. Temos que ter a intenção que, dependendo do destino que vamos dar ao nosso creme pasteleiro, podem ser necessárias pequenas alterações de quantidades. Em relação ao amido ou à farinha de trigo, o amido de milho deixa o creme pasteleiro mais suave e leve e normalmente é a minha escolha. No entanto, também podemos usar a farinha de trigo para engrossar o creme. São precisos cerca de 40 a 60 gramas de farinha de trigo ou entre 25 a 50 gramas de amido de milho para cada 500 ml de leite. Em relação ao açúcar, o sabor delicado do creme pede uma dosagem delicada do açúcar. Podemos adicionar de 60 a 100 gramas de açúcar por cada 500 ml de líquido, dependendo da aplicação final. O creme pasteleiro pode ter mais ou menos açúcar, pois o importante é a harmonia de todos os elementos que compõem a sobremesa. Por isso a quantidade de açúcar deve ser ajustada de acordo com o nosso gosto pessoal e com a sobremesa ou doce em que o vamos usar. Existem receitas que pedem manteiga, mas geralmente é adicionada após a mistura do leite, açúcar, ovos e amido estar cozida e engrossada. A adição da manteiga é opcional e é feita no final do processo, quando o creme é retirado do lume e ainda está quente. A manteiga ajuda a suavizar o sabor e a textura do creme, e a quantidade pode variar de acordo com a receita, mas geralmente são adicionados cerca de 50 gramas de manteiga por cada 500 ml de leite. E porque errar é humano e ninguém é perfeito, vamos à parte do episódio onde eu dou as soluções para os vossos problemas. Se o vosso creme não engrossou o suficiente, pode querer dizer duas coisas: ou que não foi usada a quantidade correta de ingredientes, ou que o creme não foi cozido por tempo suficiente. Existem várias soluções. Primeiro devemos verificar se usamos a quantidade correta dos ingredientes que a receita pedia. Se não usarmos as proporções indicadas na receita, esse pode ser um dos motivos do creme não ter engrossado. Por isso também é importante escolher as receitas de uma fonte fiável. Se for esse o caso, devemos retificar a receita adicionando mais farinha, amido de milho ou ovos e cozinhar o creme por mais tempo. Também se pode dar o caso do creme ter sido cozinhado em lume muito alto. Sim, eu sei que mexer o creme constantemente é aborrecido, é preciso paciência. Mas isso pode ter feito com que o creme não tenha engrossado corretamente e de forma uniforme. E sim, eu sei que é chato, mas é mesmo importante cozinhar o creme em lume baixo e mexer constantemente para que o creme engrosse de forma uniforme e assim obtemos a consistência correta. Outro motivo é o creme não ter sido cozinhado por tempo suficiente, logo, não engrossou o suficiente. É importante seguir o tempo de cozimento indicado na receita e continuar a cozinhar até que ele tenha a consistência desejada. É importante também verificar se os ingredientes foram misturados de forma correta, pois se existirem grumos, o creme não vai engrossar como deveria. E se mesmo depois destas soluções o creme não engrossa como devia, ou como vocês querem, podemos adicionar um pouco mais de amido de milho ou de farinha de trigo, previamente diluídos em água fria, e levar novamente ao lume para engrossar. Agora, se o vosso problema foi que o vosso creme ficou com grumos, pode ter ocorrido uma combinação entre cozinhar a mistura muito rápido, mexer de forma errada e usar a farinha de trigo ou amido de milhos que não foram diluídos de forma correta nos ovos e no açúcar. Para corrigir este problema, podemos passar o creme por um coador para remover os grumos até obter um creme mais liso, ou outra opção é usar uma varinha mágica ou uma liquidificadora para bater o creme até ele ficar homogéneo. Para evitar que o creme pasteleiro fique com grumos no futuro, devemos certificar-nos de que batemos bem a farinha de trigo e amido de milho com os ovos e o açúcar antes de incorporarmos o leite.
E de que cozinhamos o creme em lume baixo, mexendo constantemente com uma vara de arames até obtermos uma mistura mais suave e homogénea. Agora, se o problema é que o vosso creme colou ou queimou no fundo do tacho, é porque ou o lume estava muito alto, ou não foi mexido da forma correta e constantemente, ou as duas coisas. Para evitar que isto aconteça, é importante ficar atento ao fogão. Usar o lume sempre baixo e mexer constantemente o creme enquanto ele cozinha, garantindo que raspamos o fundo e as laterais do tacho. Para tentar salvar o creme pasteleiro queimado, devemos retirar cuidadosamente todo o creme que não está queimado, sem misturar com o restante creme. No entanto, se o sabor a queimado tiver afetado todo o creme, infelizmente vamos ter que descartar e começar de novo. Outro problema recorrente é a formação de uma película na superfície do creme depois ou durante o arrefecimento. Esta película ocorre devido ao ressecamento do amido e das proteínas presentes na superfície. Devemos remover a película com cuidado e descartá-la, pois muito dificilmente vamos consegui-la desfazer por completo. No entanto, remover a película pode afetar a textura do creme e fazê-lo perder um pouco da sua consistência. Portanto, como mais vale prevenir do que remediar, é melhor evitar a formação desta película. E para isso devemos cobrir o creme quando ainda está quente com uma película aderente em contacto ou colocando um papel vegetal untado em contacto com o creme. E o que é isto de colocar uma película aderente em contacto? Ou filmar em contacto? Ou colocar uma folha de papel vegetal em contacto? Consiste literalmente em colocar a película aderente em contacto com o creme. Ou seja, a película aderente deve tocar no creme ou preparação para a tornar hermética e, por isso, impedir qualquer contacto com o ar. Isso evita a condensação e a formação da película na superfície. Se por azar o vosso creme ficou líquido depois de arrefecer, é provável que ele não tenha sido cozido durante o tempo suficiente ou que não tenha sido adicionada a quantidade adequada de amido de milho ou farinha de trigo. Para tentar corrigir isso, podemos aquecer o creme pasteleiro novamente em lume baixo, mexendo constantemente até que ele engrosse novamente. Caso o creme pasteleiro continue líquido, devemos adicionar uma pequena quantidade de amido de milho dissolvido previamente em água fria e levar ao lume até que ele fique cozinhado. Mas é importante saberem que o creme pasteleiro, ao ser aquecido, pode perder uma parte da sua textura ou do sabor original. Agora, depois de resolvermos todos os problemas, vou esclarecer uma dúvida bastante comum. Qual é a diferença entre o creme de pasteleiro e o creme inglês? Apesar de eles serem parecidos em termos de textura e sabor, eles são diferentes e não devem ser confundidos. Eles são feitos de maneira diferente e têm utilizações diferentes. A primeira diferença é que o creme inglês não leva amido de milho nem farinha de trigo e por isso ele é mais fluido e é levemente espesso. O creme inglês leva apenas gemas, enquanto que o creme pasteleiro pode ser feito com ovos inteiros. O creme inglês pode ser cozinhado em banho-maria e, ao contrário do creme pasteleiro, ele não pode ferver. Aliás, ele nem deve ultrapassar os 85 graus Celsius. Enquanto que o creme pasteleiro é um creme de recheio utilizado para rechear tartes, bolos, o creme inglês é usado como base de sobremesas, como o creme brulee, os gelados, ou então é servido como molho de sobremesa. Resumindo e concluindo, que é como quem diz, vamos lá recapitular toda a informação que acabaram de ouvir e dar como terminado este episódio. O creme pasteleiro é uma receita base e por isso é muito importante na doçaria. Ele é feito com ovos, leite, açúcar, farinha de trigo ou amido de milho. Em Portugal é comum adicionar raspas de limão, enquanto que em França o mais tradicional é usar vagem de baunilha. É um creme versátil, utilizado como base para várias receitas e serve para rechear bolos, tartes, eclairs, mil-folhas, entre outras sobremesas, mantendo-se firme, mas com uma textura suave. Cada ingrediente presente no creme pasteleiro contribui para a sua textura, sabor e consistência. O leite fornece o líquido e a umidade, enquanto que as gemas e os ovos adicionam espessura, sabor, cor e nutrientes. A farinha de trigo e o amido de milho agem como espessantes e estabilizantes, ajudando a dar a consistência cremosa e a prevenir a separação dos ingredientes. Já o açúcar equilibra o sabor, textura e a cor da mistura, além de prolongar a sua vida útil. O uso de leite gordo é o mais comum, pois como contém mais gordura, ajuda a tornar a textura do creme mais rica e cremosa.
O creme pasteleiro é um creme fácil de preparar, mas tem pontos que merecem atenção para obtermos o melhor resultado. Os ovos, gemas, açúcar e farinha ou amido de milho devem ser batidos juntos até obter uma mistura homogénea. O leite quente deve ser adicionado gradualmente à mistura dos ovos, mexendo sempre para evitar a formação de grumos. Ao cozinhar o creme, é importante mexer continuamente e deixar cozinhar depois de ferver, durante pelo menos 1 minuto. Desta forma, garantimos que o amido seja completamente cozido e a enzima amilase seja inativada. Depois de cozido, o creme deve ser vertido para outro recipiente e coberto com papel vegetal ou película aderente em contacto e guardado no frigorífico até arrefecer completamente. Antes de utilizar, deve ser batido novamente até ficar suave e brilhante. É possível variar os sabores do creme pasteleiro para além dos mais comuns. Para isso, podemos utilizar ingredientes como chocolate derretido, pralinê, pistache ou café para aromatizar o creme. Além disso, é possível adicionar raspas de limão ou laranja ao leite enquanto ele é aquecido para obter um sabor cítrico. As quantidades de cada ingrediente podem variar dependendo da receita e do gosto pessoal, mas temos que ter algumas coisas em consideração na preparação do creme pasteleiro, incluindo a escolha entre amido de milho ou farinha de trigo para engrossar o creme, a possibilidade de adicionar manteiga para suavizar o sabor e a textura e a dosagem adequada de açúcar para equilibrar o sabor. A quantidade de farinha de trigo ou de amido de milho recomendada é de 40 a 60 gramas ou 25 a 50 gramas respectivamente, para 500 ml de líquido. A adição de uma ligeira quantidade de manteiga é opcional e é feita após o creme engrossar, com cerca de 50 gramas adicionados para cada 500 ml de leite. Quanto ao açúcar, o recomendado são entre 60 a 100 gramas para cada 500 ml de líquido, embora a quantidade possa variar de acordo com a receita e o gosto pessoal. O ponto-chave é encontrar a harmonia de todos os elementos na sobremesa preparadas com o creme. Existem várias soluções para problemas comuns que podem surgir ao fazer o creme pasteleiro. Por exemplo, se o creme não engrossar o suficiente, pode ser necessário verificar as proporções de ingredientes e cozinhar o creme por mais tempo em lume baixo. Se o creme ficar com grumos, pode ser necessário passá-lo por um coador ou usar uma liquidificadora para torná-lo mais homogéneo. Se o creme queimar no fundo do tacho, pode ser necessário retirar cuidadosamente a parte não queimada ou começar de novo se o sabor tiver sido afetado. Para evitar que o creme forme uma película após o arrefecimento, devemos cobri-lo com uma película aderente ou papel vegetal untado. Se o creme ficar líquido após o arrefecimento, pode ser necessário aquecê-lo novamente e adicionar mais amido de milho dissolvido em água fria, mas é importante lembrar que isso pode afetar tanto a textura como o sabor do creme. E é isto. Se tiverem alguma dúvida, crítica ou sugestão, podem enviar mensagem pelo Instagram ou por e-mail. Todos os links vão estar disponíveis na descrição do episódio. Se gostaram, não se esqueçam de seguir, comentar e recomendar este podcast aos vossos amigos. Se não gostaram, mandem um link do episódio para aquele vosso amigo chato. Se quiserem aprender a minha receita do creme pasteleiro ou como bater umas claras em castelo perfeitas, fiquem atentos, pois são temas dos próximos episódios. Já eu fico por aqui, espero por vocês no próximo episódio do Olá Tarte! Tchau!